Como eu cozinho? Frango da preguiça. Eu gosto de cozinhar e eu tento cozinhar todos os dias. Mas assim como qualquer outra pessoa, às vezes eu não tô com paciência. E delivery não é uma opção aqui onde eu moro. E nesses momentos de preguiça, é bom ter uma receita de uma comida rápida e fácil de fazer. O meu objetivo nesses momentos é cozinhar o resto da minha refeição mais rápido do que o meu arroz. E na real isso não é difícil. Então hoje eu não vou nem trabalhar com medidas. Eu vou te dar uma ideia de como fazer isso. Hoje a gente vai fazer um frango com cenoura e abobrinha. Mas você pode usar essa ideia com o que você tiver na geladeira ou no freezer. E enquanto a gente faz essa receita, eu vou te dar 3 dicas para fazer a tua refeição ficar mais rápida. Para começar, a gente vai precisar de arroz. Uma parte de arroz cru para 2 partes de água, mais os temperos que você preferir. Mas eu vou fazer sem tempero por causa dos acompanhamentos que eu vou usar hoje. Além de arroz, a gente vai precisar de alguns temperos que eu tenho em casa. Eu vou usar pimenta calabresa, páprica defumada e gergelim preto no final. Além disso, eu vou precisar de uma cenoura, uma abobrinha, um dente de alho, um pedaço de gengibre, mais ou menos do tamanho do meu dente de alho, e 4 filezinhos de frango, que deram cerca de 400 gramas. Além de um pouco de sal e um pouco de shoyu. Primeiro a gente precisa lavar o arroz, é só agitar ele com a água e ir escorrendo a água até ela sair limpa. A gente faz isso justamente para tirar o excesso do amido que deixa o arroz grudento demais. Depois do arroz lavado, é só colocar a água na medida correta, com o medidor que você usou antes ou usando a técnica das idosas japonesas de colocar o dedo e perceber pelo tato quando a água for o dobro do arroz. Essa panela vai para o fogo ou para a máquina de fazer arroz no meu caso. Se for no fogo normal, isso leva cerca de 30 minutos. Mas com a panela elétrica, não precisa se preocupar, pois ela desliga sozinha. E essa é a minha primeira dica. Faça 2 coisas ao mesmo tempo, se uma delas não te pedir atenção constante. Seja uma pessoa multifuncional. Arroz cozinhando, agora o frango precisa ser cortado. Relativamente simples, mas como hoje eu vou saltear o meu frango e os vegetais em um calor bem alto, então o ideal é cortar o meu frango em pedaços bem pequenos. Claro que ninguém vai ficar medindo pedacinho por pedacinho de frango, e comida geralmente não tem um formato exato. Então, só vamos cortar o frango em pedaços de mais ou menos 5 mm de espessura, mas não se preocupe com exatidão. Agora que o frango está cortado, a gente vai colocar um pouquinho de sal e misturar para que o sal cubra tudo e deixar ele de lado. O objetivo agora é deixar esse sal tirar um pouquinho da água da proteína, e não esqueça de lavar a mão, a tábua, a faca, sempre depois de mexer com proteína animal. Agora, com a tábua limpa, a gente vai cortar os vegetais. Nesse momento, é bom ter uma vasilha para colocar as cascas deles. Assim você não vai perder tempo indo e voltando da lixeira. A abobrinha tem casca, ela não vai ser necessária, então vamos tirar ela. Além de eliminar as pontinhas da abobrinha, agora vem a parte importante. Eu vou cortar a abobrinha em 4 partes, primeiro no meio, depois no meio de cada metade, para ficar mais fácil de tirar as sementes. A semente de abobrinha normalmente cozinha demais e acaba ficando gosmenta, então ela não fica muito legal. Para tirar as sementes, eu vou usar uma faca com o fio apontando para longe de mim, para evitar acidentes. Depois a gente corta em palito de mais ou menos 1 centímetro, e a gente vai cortar esses palitos em palitos menores com mais ou menos 5 centímetros de comprimento. A abobrinha não tem um formato uniforme, então os pedaços não vão ser iguais, mas a gente vai tentar manter eles com os tamanhos mais uniformes possíveis para que todos cozinhem ao mesmo tempo. Para cozinhar em casa não vai precisar calibrar a abobrinha. Essa abobrinha vai para uma vasilha e a gente vai deixar ela aqui na reserva e partir para a cenoura. De início a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a abobrinha. Vamos tirar a casca da cenoura, retirar as pontinhas, menor quantidade possível, claro, e vamos cortar ela em 3 partes mais ou menos iguais. Agora a gente vai cortar ela em pequenos bastonetes, que alguns chamam de julienne, outros de rossogiri. Basicamente são palitinhos finos de mais ou menos 3 mm de largura. Você pode cortar uma fatia para que a cenoura não fique rolando na tábua, e depois cortar outras fatias, empilhar essas fatias e cortar os seus palitinhos finos. Uma outra opção é cortar a primeira fatia para estabilizar, cortar as demais fatias e empilhar elas, e depois deslizar as fatias como se fosse um leque para cortar essas fatias. Vai com calma, deixa os dedos fora do caminho da faca e vai no seu ritmo. Primeiro fatias, depois palitinhos. A continuação seriam cubinhos, mas isso fica para outro vídeo. A cenoura também vai para uma vasilha e fica na reserva. Agora, por que a minha abobrinha está em bastonetes de 1 centímetro e minha cenoura está em palitinhos de 3 mm? Se você dobrar os dois, você vai notar que a cenoura é bem mais dura que a abobrinha e, consequentemente, a cenoura vai demorar mais para cozinhar. Se você deixar ela em pedaços menores que a abobrinha, as duas coisas vão estar cozidas mais ou menos ao mesmo tempo. Essa é a minha segunda dica. Corte os ingredientes de acordo com o tempo de cocção. Agora a gente vai colocar o alho na tábua e usar a lateral da lâmina para esmagar ele. Dessa forma, a casca dele vai sair bem mais fácil. Agora é só picar o alho para fazer uma pasta. Ao invés de pegar mais o equipamento, a gente vai usar a tábua mesmo.
é só salpicar um pouquinho de sal e usar a faca para esmagar o alho na tábua. O sal vai servir como um abrasivo e vai ajudar a pasta a se formar. Para o gengibre, a gente precisa descascar ele. Dá para usar tanto uma colher, para raspar toda a casca sem perigo algum, mas também dá para usar uma faca pequena. Eu gosto de usar essa faca com curva. Agora a gente vai ralar o gengibre junto com o alho, mas pode picar também como foi feito com o alho. Se você também preferir, rala o alho que tá tudo tranquilo. Eu só quis te mostrar aqui as duas opções. Seus ingredientes estão todos preparados e agora é só fazer o prato. O que me leva à minha terceira dica, mise en place. Você deixa tudo organizado antes de começar a lidar com a panela, assim você economiza tempo depois. Enquanto você lava a louça, coloca a frigideira para esquentar. Com a frigideira quente, a gente vai começar a fritar o frango. Um pouquinho de óleo na frigideira, não coloca todo o frango de uma vez, para não deixar a temperatura do frango esfriar demais a tua frigideira. Eu estou usando uma wok. Não precisa mexer demais no frango, deixa ele dourar, move ele apenas de vez em quando. Quando o frango estiver bem douradinho, quase cozido, a gente vai tirar do fogo e reservar. E vamos repetir o processo com o resto do frango. Para 400 gramas eu fiz isso em 2 porções. Se você colocar todo o frango de uma vez só, ele vai soltar muito líquido e só vai cozinhar sem ficar douradinho. E a gente quer que ele fique dourado, porque dourado é gostoso. Com o frango encaminhado, agora a gente vai passar para os vegetais. Na mesma frigideira, mais um pouquinho de óleo, a gente vai começar temperando esse óleo com um pouquinho de pimenta calabresa, porque é esse óleo que vai dar sabor nos legumes. E a cenoura vai ser frita nesse óleo temperado até ela ficar al dente, ou seja, fácil de morder, mas ainda um pouquinho dura. O fundo da tua frigideira ainda vai ter uma crosta de frango, que está bem cheia de sabor. Então a gente vai soltar esse fundo com um pouquinho de shoyu, que é o motivo de eu não ter colocado sal na cenoura. Você pode usar qualquer outro líquido, pode ser água, vinho branco, caldo de frango, o que você tiver, mas não esqueça de acertar o sal. Agora que eu soltei o fundo, a abobrinha vai entrar na panela com um pouquinho de páprica defumada e a gente vai deixar essa abobrinha cozinhar um pouco. Vamos liberar aqui um espacinho na frigideira para dar uma fritadinha no meu alho e no meu gengibre. Eu não comecei com eles porque eles queimam muito fácil, então vão entrar no fogo mais pro final. Agora é só mexer os legumes de vez em quando para distribuir todos os ingredientes e também o calor. Quando a abobrinha estiver macia, mas não totalmente cozida, o frango volta para a frigideira. A gente vai misturar o frango de vez em quando para que ele pegue o sabor do molho, pegue o calor e termine de cozinhar. Quando o frango estiver cozido, o preparo está pronto. Se deu tudo certo, o nosso arroz está pronto quase no mesmo tempo. Quando ele estiver quase sem água, a gente vai desligar o fogo e deixar ele terminar de cozinhar só no vapor dele por mais ou menos uns 5 minutos. Para montar o prato eu sugiro uma cumbuca para que tudo se misture melhor na hora de comer. No fundo da cumbuca eu vou colocar uma porção de arroz e por cima do arroz eu coloco o frango e os vegetais. Se alguma coisa der errado e cair fora da cumbuca, não esquece de limpar. Para finalizar, um pouquinho de gergelim por cima para dar uma crocância. E a sua refeição está pronta em 30 minutos. Tentem fazer essa receita, mas não fiquem presos nesses ingredientes que eu usei para essa receita. Pensem mais na forma que isso aqui foi feito. Abram a geladeira, vejam o que vocês têm e usem a criatividade de vocês. Façam essa receita ser de vocês. Futuramente eu tenho a intenção de dar outras dicas desse tipo. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, inscrevam-se nesse canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem. E se vocês fizerem alguma das minhas receitas, me mandem isso nas minhas redes sociais para eu poder publicar aqui. E nos vemos no próximo vídeo.